Brasil Uruguai, 1950. 16 de julho de 1950. Faltando 5 minutos para terminar o jogo, mais de 200 mil torcedores de Maracanã. O Brasil perdeu. Foi ressaca. Eu não fiquei muito tempo, esperei, faltavam uns 3 minutos e saí. Saí isolado, triste. Peguei um bonde e fui até a Rua do Ouvidor. Adorava caminhar pelo centro, para lá, pelo Ouvidor. E nos idos de 1950, a Rua do Ouvidor era onde se ouvia todos os burburinhos, todas as últimas, porque a imprensa era escrita e pelo rádio. Cheguei na Rua do Ouvidor, no centro ainda de ressaca, pouca gente. Caminhando eu vi 3 moçoiras, 3 senhoritas. Uma delas me chamou a atenção. Estava frio, era um julho de 1950, e essa me chamou a atenção porque era loira, cabelos pelos ombros, sobrancelhas bem feitas, um terninho preto, uma bota até a metade da canela. Eu olhei e falei, parece que minha musa Marlene Dietrich. E parecia mesmo, porque tinha umas luvas pretas e aquilo, nesse dedinho da mão esquerda, um bonito anel, uma piteira longa na outra luva, e eu acompanhei. Eu sempre fui fascinado com a Marlene Dietrich. Em 1940 ela já cantava para os alemães. Quando explodiu a guerra, Hitler a convidava, mas ela disse que não era nazista. Cantava para agradar os soldados do Terceiro Reich. Enfim. Minha Marlene Dietrich foi caminhando e chegou na confeitaria Colombo. Eu entrei. Sentei próximo, né? E chamei o garçom preferido. Por favor, Otelo. Boa tarde. Otelo, garçom elegantemente vestido. Boa tarde, Sr. Arnaldo. O que o senhor deseja? Eu desejo que aquelas 3 moçoiras pediram. O que elas pediram? Elas pedem sempre chá com torradas, leite, café e geleia de amoras. Eu falei, então é isso. É isso que eu quero. E a água, seu Arnaldo? Otelo, qual água? Lindóia. Lindóia. Fiquei admirando as 3. Mas não tive coragem de chegar e falar nada. Passaram-se 2 semanas voltando no mesmo horário e vendo e contemplando minha Marlene Dietrich. Na terceira vez eu chamei a Otelo. Otelo, por favor. Hoje eu preciso falar com ela. Com quem, senhor Arnaldo? Com a Marlene, sim. A minha Marlene. E o Otelo foi, levou um cartão que eu dei e fiquei aguardando ansiosamente a resposta. Ele veio com um sorriso. Ela olhou, sorriu, eu cumprimentei e caminhei até lá. Boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Arnaldo. Eu me chamo Dalva. Essa aqui é minha amiga Margarida, e essa aqui é a Leste. Boa tarde. Respeitosamente, eu deixei o cartão com o garçom. E, Dalva, eu não sou casado, não sou solteiro, e desquitado. Não sou. Mesmo porque, em 1950, eu nasci de ser desquitado. E ela guardou o cartão. 10 dias depois, não, 12 dias depois, Dalva me ligou. E marcamos a confeitaria Colombo. Sentamos, comemos o que sempre. Geleia de amoras, café, chá, preto e água de droga. Dali passaram-se 25 anos. Com Dalva, eu fui aos grandes bailes de enxutos de São José. Eu fui à Rádio Nacional, Marique Veiga. Com Dalva, eu conheci o programa do Ari Barroso, que era muito engraçado. O Barroso gongava, e gongava de cara. E Dalva falou, um dia eu vou levar você para ver o programa do Barroso. Mas hoje nós vamos ao Teatro Recreio. Teatro Recreio, Dalva, você. Vamos ver a vedete do Brasil, Virgínia Lane. E fomos ao Teatro Recreio. Chegando lá, Virgínia Lane entrou correndo, apressada, baixinha, e Dalva falou, Arnaldo, é a Virgínia. Eu falei, sim, Dalva, calma. E entramos. E vimos Virgínia Lane, que Dalva na plateia, me catucando, disse, é a maior vedete, apesar de ser menorzinha. E amante de Getúlio. Eu falei assim, que não sabe. E vimos Virgínia Lane. Na saída do teatro, fomos até a Coxia, corremos,
Ela já tinha saído, esperamos lá fora e pegamos o autógrafo. Passamos 2 semanas, estava falando, vamos hoje ver o programa do Ari Barroso, que fomos. Eu e tal. Aí já tinham se passado 5 anos, já tínhamos noivado e casado. Chegando no programa do Ari Barroso era engraçado porque ele ficava assim no alto do pedestal e os calouros entravam. O Ari Barroso dizia assim, boa tarde, o senhor vai cantar o quê? Eu sou um calor. Ele falou, boa tarde, senhor. Eu vou cantar Aquarela do Brasil. Pois não. E o calor começou a cantar. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato prisioneiro, vou cantar-te nos teus versos. Ari Barroso falou, nos teus versos você pode cantar, agora nos meus versos. E Dalva riu, sorriu, e ele falou assim, por favor, o senhor pode sair. E quando o rapaz saiu, ele falou assim, o senhor sabe pelo menos quem compôs essa música? Eu falei, não, senhor, fui eu. O senhor cante nos seus versos. E rimos, e rimos, e rimos, e rimos. E teve uma vez que nós chegamos e o Ari Barroso recebeu um calor que Dalva ficou muito triste, porque ela tinha perdido o seu Alfredo, que era o pai dela. E nesse dia, o calor chegou e Dalva estava muito triste. E por acaso ele cantou uma música que ela cantava sempre para o pai dela. E naquele dia nós choramos. Nós choramos porque ela gostava muito do seu. Seu Ari, eu vou cantar, seu Ari. Pode dizer. Naquela mesa de Nelson Gonçalves. E Dalva lembrou que sofreu. E quando Dalva chegava domingo, para almoçar ou para jantar, seu Alfredo falava assim, Dalva, canta naquela mesa para mim. E Dalva falava assim, só se você sentar naquela mesa. E Dalva cantava. Então vamos, Dalva, cante. E Dalva cantava. Naquela mesa ele sentava sempre e me contava sempre que fez de manhã. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo assim de cor. Enfim, foram momentos e momentos. Tal. E hoje, 25 anos depois, virou amizade, virou amigo. Fomos ao baile de enxutos no Cine São José. Dalva falou, hoje, carnaval de 1962, nós vamos no baile dos enxutos. Eu falei, não, só tem afeminado, eu não vou. Sim, você vai. Vamos ver qual é. Vamos ver todos os afeminados e fomos. E dançamos até 3 horas da manhã, aos sons marchinhos e marchinhos. Chegando em casa, a Dalva falou assim, agora você canta para mim aquela marchinha. Eu falei, não, Dalva, eu estou cansado, Dalva. Canta, Arnaldo. Eu falei, não, Dalva, não. E cantei. Falei, tá, só essa. E cantei. Senta que eu vou cantar, a gente vai ouvir. Tá aí. Eu fiz tudo pra você gostar de mim. Oh, meu bem, não faça assim comigo, não. Você tem que me dar seu coração. Dalva riu, brincamos. E Dalva falou, agora eu vou dormir. Você canta aquela música que eu gosto tanto que você canta sempre. E foi a última música que eu cantei. Foi a última vez que eu cantei para Dalva dormir. Eu cantei. Eu sabia que ali o casamento já estava virando amizade, E eu falei, tá, Dalva, sempre. Isso tem 1 semana. E eu cantei. Dalva pediu, canta. Eu vou cantar. E eu cantei. Para ela dormir, eu cantei. Barracão de zinco, sem telhado, sem pintura, lá no morro. Barracão é bangalô. Lá não existe felicidade de arranha-céu, pois quem mora lá no morro já vive terra chinice. Tem alvorada, tem passarada, alvorecer, sinfonias de pardais anunciando anoitecer e o mundo inteiro no fim do dia. Dalva dormiu, e no dia seguinte Dalva falou, a gente precisa conversar. Eu falei, eu sei não. E Dalva falava assim, olha, no dia que nós terminarmos, eu vou cantar uma música que você sabe que eu sempre gostei de música. E eu falei, não, Dalva, hoje você não vai cantar, porque eu não vou cantar. Ela falou, então você canta. Eu falei, não. As mulheres são mais fortes quando terminam. Nós homens não somos. São aparências. E Dalva falou assim,
nós precisamos terminar. Eu sei. Eu vou cantar então.